E a gente segue aqui com o nosso SOS Ver Mais a importância do rastreamento do câncer de mama. Dr. Felipe continua aqui comigo para a gente continuar nosso papo. Tem uma pergunta aqui no nosso Face. A Vera de Almeida, obrigada, Vera, pela participação aqui conosco. Ela pergunta, se eu fizer mamografia e fizer uma ressonância magnética, o resultado é o mesmo? Não, não. Então isso é interessante. Cada método de imagem vai avaliar uma coisa específica do tumor. Então o ultrassom, por exemplo, ele vai avaliar se ele tem líquido ou se ele é sólido. Tá? Isso a mamografia não diz. Certo? Mas a mamografia acha o que a gente... um dos primeiros achados do câncer de mama, que são as microcalcificações. Então a mamografia vê as microcalcificações que o ultrassom não vê. Já a ressonância não vê, sabe se é nódulo ou líquido, isso ela vê, mas ela não vê as microcalcificações, ela tem uma sensibilidade muito baixa para isso. Porém, ela vê a vascularização. Então eu vou enxergar áreas onde eu tenho maior ou menor vascularização e eu vou avaliar como que é essa forma de vascularização. Ou seja, vai muito sangue, o sangue vai rápido ou não, bem técnico. Então assim, cada uma vê alguma coisa diferente. E aí entra o grande rastreamento, na verdade, que é o uso inteligente dos métodos de imagem. Faz muito tempo que no primeiro mundo, caiu essa questão de protocolo de imagem. Ou seja, para eu chegar na ressonância magnética, eu tenho que passar pelo ultrassom, pela mamografia, né? Isso eu estou falando na mama, mas eu estou falando em tudo, né? Há bastante tempo, o preconizado hoje, cientificamente falando, e não em políticas públicas, independente daqui ou de qualquer outro lugar, é se trabalhar com o que a gente chama de padrão ouro. Né? O que é o padrão ouro? Qual é o melhor método para aquele diagnóstico? Então isso passa a gente a entender o que a gente vai ver quando a gente procura um exame. Não é só pedir o exame, não, o que esse exame vai me trazer, né? Não é só pedir. Entra daí o radiologista que consegue entender e explicar a nossa função. Então, o ultrassom, ele é ótimo. A melhor forma de utilização do ultrassom na mama é o que a gente chama de second look, ou seja, a gente achou uma alteração na mamografia ou na ressonância magnética e depois de fazer esses exames, a gente vai fazer um ultrassom focado na área onde a gente tem uma alteração. Doutor, para a gente esclarecer, né? Quem não tem casos na família que a gente chama... Primeiro vamos falar quem que é o grupo de risco. Exatamente, vamos botar assim. Hoje, preconizado, 40 a 50 anos, independente de grupo daí. Tá? Quando a gente está falando de política pública, independente de 40 a 50 anos, de 2 em 2 anos, com uma mamografia de base aos 40 anos, e depois de 50 ou 70 anos anual. Tá? Isso é o que é preconizado. Se é o melhor ou não, vai depender muito do que, né? Do ponto de vista de cada um. Enfim, rastreamento de alto risco, né? Até um tempo atrás teve o caso da Angelina Jolie, né? Que ela retirou Por quê? Porque ela já foi fazer uma outra avaliação, ela tinha uma história familiar muito importante e daí ela foi fazer a avaliação genética, né? Onde a gente vai avaliar aqueles genes que aumentam a incidência. Daí, em fazendo aquela avaliação, estratifica, e daí chegou assim, um número assim, ela teria uma probabilidade de 80% de ter câncer. Então ela optou por um tratamento profilático. Mas isso está muito distante da gente, né, doutor? Para quem não consegue isso, quem que deveria fazer Exatamente. Antes? Então, história direta, né? Mãe, avó, irmãs, mas jovens, não jovens de 30, 40 anos, mas ali, entre 50 e 70 anos, porque o tumor acima de 70 anos já não é tanto câncer, não é tanto fator de risco, porque já vem da idade, não é um fator genético. Mas se teve com essa idade aí se teve, sim. E daí, assim, pacientes que tiveram na família um caso direto, mãe ou irmã, muito próximo, com um tumor muito precoce, daí se preconiza fazer um rastreamento alguns anos antes do diagnóstico da outra pessoa. Ou seja, foi feito o diagnóstico com 30 anos de idade, preconiza-se começar o rastreamento mamário, daí através de ressonância magnética, que não está estabelecido muito, daí são as controvérsias, a partir dos 20. Lembrando que esses tumores, quanto mais jovem o tumor, o diagnóstico é numa paciente muito jovem, em geral, esse tumor é muito mais agressivo. Doutor, para a gente ir rapidamente, e o exame da palpação?
né, o autoexame também é preconizado ainda. Muito. Então, isso aí a gente falou um pouco na semana passada, Sim. né? O ideal não é a gente estabelecer um dia por mês para fazer a palpação. É fazer sempre a palpação, rotineiramente, no banho, todos os dias, independente, não, eu vou fazer uma vez por mês. Não. Se palpar, conhecer o seu corpo, né? Conhecer o seu corpo. Qualquer tipo de... Nenhum tumor fica com 2, 3, 4 centímetros de um dia para o outro. Ou seja, conhecer o seu corpo e, assim, qualquer modificação, procurar o ginecologista. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Até a próxima. Até a próxima. Boa tarde. Você que está em casa também, obrigada pela participação. Lembrando que hoje tem capítulo especial da superprodução Jesus, aqui na tela da RIC TV Record, 8h45 da noite. Um beijo, boa tarde, até amanhã.